Bom dia, galera! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Lucas! Meu VIP já aqui na sala logo cedo. Tudo bem, pessoal? Bom dia, Eran! Tudo bem? Bom dia, Sabrina, bom dia, Milton, bom dia, Ana Paula, Fernanda, Sérgio, Mirão. Bom dia, pessoal. Bom dia, Lurdinha. Tudo bem? Bom, quem abrir a câmera ganha um bom dia especial aqui. Vamos ver quem mais. Raquel, Maria Gorete, bom dia. Bom dia, Cris. Bom dia, Pati. Bom dia, Jobinho. Bom dia, Milton. Tá ficando bonita essa sala, tá vendo? Agora já dá vontade de começar o treinamento, né, Lucas? Bom Agora dia, sim. Eliane, Nilza, Sérgio. Bom dia, Eberlife, Elza, tá Kaique aqui. Aí precisa mudar, eu consigo chamar pelo nome. Bom dia, Simone. Bom dia, galera. Bom dia a todos. Pessoal, hoje a gente vai ter um treinamento do T90, um treinamento com o Lucas Matar, que está mandando muito bem. Ele e a Pri, que fazem com certeza uma parceria sensacional. Eles, né, realmente sabem como trabalhar em casal, isso é muito bacana. Mas hoje a gente vai aprender com o Lucas como que ele está trabalhando com o T90 e colocando em prática, principalmente dentro dos espaços de vida saudável. O legal do T90 é que não necessariamente você precisa de um espaço, mas sim quem tem espaço pode agregar no EVS para alavancar faturamento, alavancar volume, alavancar venda fechada, alavancar negócio novo. Inclusive duplicar. Que esse é um detalhe que, para mim, faz toda a diferença para a gente trabalhar forte com vendas fechadas. A gente abre muito as portas para o recrutamento. Quando a gente trabalha com venda fechada, é muito mais fácil a gente trazer pessoas novas, porque o novinho muitas vezes faz parcial. E quando a gente fica craque em vender produto fechado, a gente consegue trazer pessoas para iniciar o negócio no tempo parcial e com o tempo alguns vão entrando no integral. Bom, galera, só para clarificar aqui mais uma vez, esse treinamento do T90 a gente faz de 2 em 2 semanas, tá? Então a gente fez no dia 3 com a Luana, que mandou muito bem, deu um show aqui pra gente. A gente volta hoje e depois a gente vai voltar só daqui 2 semanas. Deixa eu já contar aqui para vocês. Dia 31 para fechar o mês com chave de ouro, tá bom? Então a gente faz sempre semana sim, semana não. Sem mais delongas, bora começar esse treinamento diretamente de Itu, mandando bem demais no T90, membro da equipe de presidentes, Lucas Matar. Manda bala, fera! Bom dia, pessoal. Todo mundo com muito frio aí? Caraca, aqui tá frio, hein? Tá frio aí também, gente? Nossa Senhora. Bom, vamos lá, gente. É um prazer enorme estar falando aqui com vocês. Meu nome é Lucas. Obrigado, Rô, pela apresentação. Bom dia a todos aí. E hoje nós vamos estar falando aqui com vocês como a gente pode estar implementando, né, dentro da nossa rotina o T90, principalmente com relação aos espaços, tá? O primeiro ponto que eu gostaria de falar para vocês, gente, para a gente conseguir fazer tudo isso, para a gente conseguir conciliar tudo isso, a gente aprender a fazer uma coisa chamada administração do nosso tempo. Né? Então, essa administração do tempo ela é muito importante. Eu vou contar aqui um pouquinho da nossa história com o T90. Hoje não preciso contar a história, todo mundo aqui já me conhece, relacionado ao nosso espaço. Né? Então, a gente abriu um novo espaço no mês de novembro, agora de 2022, e nós decidimos colocar em prática o T90 no mês de janeiro. Tá? Então, quando a gente decidiu fazer assim mais intensamente o T90, a gente estava ali no terceiro mês do nosso espaço. Né? Então, a gente abriu ali o nosso espaço, começamos ali o primeiro plano de 90 dias. Quem é que tem espaço deve lembrar quando você iniciou o seu espaço, quando o espaço é novo, a nossa força de trabalho para encher o espaço e nos primeiros planos de 90 dias ela tem que ser maior, né? Então a gente já começou em novembro, veio Copa do Mundo, festas de final de ano em dezembro, janeiro, férias escolares. A gente sabe que esse período é um período muito bom de venda de produto fechado, né? Que tá verão ali, mas a gente sabe também que para o espaço, às vezes, esses eventos acabam atrapalhando um pouco, né? A nossa rotina ali, as pessoas saem da rotina, já estão focadas em outras coisas. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque a gente estava ali fazendo aquela força grande de trabalho, nós chegamos ali para 10, 15 acessos no primeiro plano de 90 dias, e em janeiro nós decidimos implementar, né, o T90. E a gente ficou muito animado, porque a gente começou a fazer o trabalho, começaram a vir as primeiras vendas,
Quem está fazendo o T90 sabe que dá bastante dinheiro, é uma ferramenta muito bacana. Você faz uma venda ali, você ganha R$ 1.000, né? Então a gente ficou muito animado, a gente colocou o foco ali de fazer 10 por dia, 10 apresentações por dia, intensificar muito. Começamos a entrar na produção, então a gente fez janeiro, fevereiro, muito forte, né? Deu muito resultado. E quando chegou em março, gente, eu me peguei ali olhando para o meu espaço, quando o pessoal foi para o Mississippi, né, pós-Summit, voltou super animado com o resultado, vi todo o resultado daquela galera no Summit com os espaços, e eu olhei ali para o meu espaço, estava fazendo 5 acessos. Aí eu falei, opa, tem alguma coisa que não está legal na minha rotina, na nossa rotina, eu preciso ajustar isso aqui, porque o espaço ele tem o custo fixo, né? O espaço precisa dar dinheiro, o espaço não pode dar prejuízo, ele precisa se pagar primeiro e logo começar a dar lucro, né, gente? Então a gente sentou e a gente organizou, né, a nossa rotina para conseguir conciliar as duas coisas. Tá? Então, isso é muito importante para você que está aqui hoje e vai desenvolver essa ferramenta. Então, o primeiro ponto que você tem que pensar sobre administração de tempo é: eu vou fazer o T90 em tempo parcial ou eu vou fazer o T90 em tempo integral? Esse é o primeiro ponto que vocês têm que decidir. O que seria fazer o T90 em tempo parcial, gente? Você vai conciliar ele com uma outra atividade. Pode ser fora da Herbalife, então você pode ter um emprego, você tem a sua atividade que você trabalha, e como você está fazendo a Herbalife em tempo parcial, e você vai desenvolver essa ferramenta. Inclusive, na minha opinião, é a melhor opção que existe hoje para desenvolver Herbalife em tempo parcial, falando a relação tempo-lucro. Tá? Eu não conheço nada dentro da Herbalife que a gente consiga desenvolver de 2 a 3 horas por dia que dê um lucro tão alto, e o que deixa a pessoa muito atrativa e acaba ficando muito interessante ela fazer Herbalife em tempo parcial. Tá? Mas essa é a minha opinião. Então, e a segunda opção é se você tem o seu espaço. Se você tem o seu espaço, você tem uma atividade. Né? Você tem ali um custo fixo com essa atividade, você tem ali clientes dentro do seu espaço, você tem que fazer a administração desse espaço, e aí você precisa entender que você não vai conseguir fazer o T90 em tempo integral. Você vai conseguir fazer ele em tempo parcial. Correto, pessoal? Então é uma atividade a mais. É como se o espaço fosse sua atividade principal e o T90 fosse ali uma bela, né, de uma renda extra para você agregar mais dinheiro, mais pontos de volume. Como o Rodriguinho falou, o T90 ele possibilita, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso, muitas possibilidades de você recrutar pessoas, mas principalmente quando você recruta, você tem um plano, você poder mostrar para ela um caminho que ela consiga fazer o negócio em tempo parcial e ter um lucro muito legal por isso, até porque você também está fazendo em tempo parcial ali dentro do seu espaço de vida saudável. Agora, fazer em tempo parcial ou tempo integral não tem nada a ver com fazer profissionalmente a ferramenta. Vocês entenderam isso? Às vezes as pessoas elas falam, eu faço Herbalife em tempo parcial, né? E isso não tem nada a ver com ser profissional, gente. Você pode fazer uma ferramenta em tempo parcial extremamente de forma profissional. Você pode fazer uma ferramenta em tempo integral, né? Extremamente de forma casional. Porque, para mim, é assim, ou você faz Herbalife profissionalmente, aí o pessoal fala, eu faço Herbalife tem gente que faz Herbalife de forma amadora. Para mim, nem existe amadora, porque o mesmo amador, né, se você pensar qualquer esporte amador, a pessoa se dedica pra caramba. A pessoa vai lá, a pessoa treina, a pessoa vai jogar. Então, na verdade, às vezes a gente se pega aí fazendo Herbalife casual. Né? O que é Herbalife casual? Se rolar, rolou. Se tiver uma apresentação, eu faço. Se der para fazer uma venda, eu faço. Se der para fazer um cliente novo no espaço, chegar alguém lá, beleza. Ou seja, a gente tem que ficar atento a isso, que parcial não tem nada a ver com não ser profissional. Então, o primeiro ponto é entender que você precisa ser profissional. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre a esteira do T90, para saber como ser um profissional nessa ferramenta. E segundo ponto, você tem que decidir, é parcial
ou integral. Após eu decidir se eu vou desenvolver essa ferramenta em tempo parcial ou em tempo integral, eu vou precisar entender os números que eu preciso para estar sendo profissional nessa ferramenta, tá? Então, primeiro ponto, se você vai fazer Herbalife em tempo parcial, você precisa entender o que é ser profissional com o T90 em tempo parcial, junto com o meu espaço. Você fazer todos os dias, pelo menos 2 avaliações. Vocês entenderam essa parte? Todos os dias, pelo menos 2 avaliações. Vamos fazer aqui uma conta muito rápida, né? Se você faz todos os dias 2 apresentações do T90, nós temos aí 22 dias úteis em média no mês, você vai estar fazendo aí 44, né, avaliações no mês. Se você for muito ruim no começo, né, muito ruim no sentido de falta de habilidade ainda, você precisar de 10 apresentações para fazer um fechamento, que não vai acontecer, você vai fazer 4 clientes novos de T90 no mês. Você vai fazer aí mais 1.000, provavelmente mais uns 1.000 pontos de volume agregado, e você vai ganhar aí de 4 a 5 mil reais por mês a mais. Olha que conta interessante, sendo bem negativo. Vou repetir. Se você entra no ritmo de fazer 2 por dia, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho como marcar no espaço, que horas é melhor, como você se organiza com esse tempo. Mas vamos pensar agora no número, para a gente ficar animado. Se você faz 44 apresentações por mês, se você a cada. Vamos pensar que você falhou. Opa, peraí que dá um probleminha aqui. Pronto. Vamos pensar que você falhou alguns dias, você fez 40, tá? E que você está no começo desenvolvendo habilidades e você precisa de 10 apresentações feitas para fazer um cliente. E no mês você faça 4 clientes do T90. Com esse número, você agrega 4 mil reais a mais por mês. Provavelmente o custo do seu espaço já está pago só com esses 4 mil reais. Você implementa, agrega aí 1.000 pontos de volume no seu ID, ou seja, é muito interessante. Agora, conforme você vai desenvolvendo habilidades, vamos imaginar que você chega ali num número, de cada 5, 6 apresentações, né, você precisa aí para fazer um cliente. Muito provavelmente você vai estar fazendo com 2 por dia, 8 clientes a mais por mês com a ferramenta do T90. 8 mil reais a mais por mês, em média, e aproximadamente um pouco mais de 2.000 pontos a mais por mês no seu volume. Vocês entendem agora o que eu expliquei aqui sobre ser profissional? Não tem nada a ver com o tempo parcial ou tempo integral? Olha, às vezes a gente pensa, mas só 2 por dia? Gente, 2 por dia é aquele velho ditado da Herbalife, né, gente? É só alegria. Então, se você tem o seu espaço, Lucas, mas eu preciso, eu posso fazer um pouco mais? Claro, tudo vai depender de como você vai administrar o seu tempo para isso. Então, por exemplo, como que a gente faz aqui? O nosso espaço, ele abre aí das 8 da manhã às 6 da tarde, tá? E, como eu falei, a gente abriu o espaço, antes, né, da gente começar a desenvolver essa ferramenta mais profissional em vender os 90 dias. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tinha uma salinha lá no espaço que a gente decidiu quebrar, né, para aumentar a cozinha, que estava um pouco apertada, e essa salinha seria a salinha da apresentação. E eu pensei, poxa, mas a gente estava trabalhando naquele momento, ainda trabalha com os desafios, né, 15 dias, 30 dias, eu consigo vender tranquilamente numa mesinha aqui no canto do espaço, sem problema nenhum. Então, nós ficamos sem a nossa salinha. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque isso também dá uma mudança de horários. Então, o que a gente faz? A gente não marca as nossas apresentações enquanto o espaço está naquele momento de maior movimento, que costuma ser ali entre 11 até umas 2h30, 3 horas da tarde.
Lógico que a gente está trabalhando para o espaço bombar o dia todo, mas a gente sabe que existe ali um fluxo maior de pessoas em determinados horários do nosso espaço. Então, esse é o nosso espaço. Você precisa entender como funciona o seu espaço. Se você tem uma salinha e você tem alguém com você lá que você consiga sair por meia hora, 40 minutos, fazer uma apresentação e voltar, você tem uma vantagem a mais do que a gente, do que eu estou falando aqui para vocês. Então, nós procuramos marcar as nossas apresentações do T90 no período da manhã, esse período agora aqui, 7, 8, 9, 10 horas. Depois nós retomamos com o agendamento após as 4. Então, ali, algumas pessoas por 4, 5, 6, 7, 8 horas da noite. Então, nós procuramos agendar, né, essas avaliações nesse período, que é o período que eu consigo fazer ali de forma profissional, porque a gente sabe que tudo, no momento de uma apresentação, que a gente está oferecendo ali um valor maior para a pessoa, né? Um programa maior, é legal a gente estar concentrado, não ter um barulho, não ter interrupções, a gente está no tete a tete ali com a pessoa. Então, você precisa entender, primeiro, como funciona a programação do meu espaço. Segundo, eu estou sozinho, eu tenho pessoas para me auxiliar. Terceiro, eu tenho uma sala, eu não tenho uma sala. Então, tudo isso você vai precisar ajustar para você fazer de forma profissional o T90 dentro do seu espaço. Então, hoje, o nosso objetivo é fazer as 2 por dia, todo dia. Mas a gente sabe, né? Todo mundo aqui já tem um certo tempo de Herbalife, que se a gente marcar 2, muito provavelmente nós não vamos fazer 2. Se você consegue marcar 2 e fazer 2 todos os dias, nós podemos chamar você aqui na próxima semana, no dia 30, que nem o Rô falou, para fazer aqui um treinamento para a gente sobre agendamento. Então, o que acontece? A gente procura marcar de 3 a 4 por dia, tá? Esse é o nosso número, para realmente todos os dias, né, estar fazendo 2 dentro desse horário, né, que eu falei para vocês, no período da manhã, né? Então, ali entre 7 e 10, e no período da tarde, final de tarde à noite, entre 4h30 e 5 horas, até umas 7h30, 8 horas. Poxa, Lucas, mas aí eu vou ter que trabalhar num horário que eu gostaria de fazer, sei lá, um esporte, ou que às vezes eu tenho alguma outra atividade com relação aos filhos. Então, lembrando, lógico que quando a gente quer ter mais resultado, né, o preço acaba se tornando mais alto, tá, gente? E se você conseguir, vamos imaginar que você tem ali a sala dentro do seu espaço, você tem ali se eu tivesse, vamos imaginar, no meu caso, se eu tivesse uma sala fechada no meu espaço, como eu tenho pessoas junto comigo lá para me dar essa estrutura, eu conseguiria tranquilamente agendar dentro de outros horários. Então, é muito importante, não adianta eu chegar aqui e falar para você uma receita de bolo pronta, sendo que cada caso aqui é um caso, cada um vive uma realidade, cada um tem um fluxo dentro do seu espaço. O que é muito importante é a gente não pegar uma coisa boa, que é o T90, e desfocar de uma outra coisa boa, que é o espaço Vida Saudável. Tá? Então, você tem que pensar assim, poxa, vamos lá, eu tenho o meu espaço Vida Saudável. A gente sabe que para a gente ter um espaço Vida Saudável que bomba, então eu vou falar agora o que a gente ajustou. Eu contei o que aconteceu, chegou em março, e aí eu fiz um ajuste. Bom, parei tudo. O que eu preciso para conseguir encher um espaço? Primeira coisa, a gente tem que ter uma prospecção massiva para a gente ter um espaço que vai bombar. Não tem outro caminho, não existe outro caminho. Tem gente que pensa que é uma receita melhor, que é um shake mais bonito, que é ter, sei lá, alguma coisa a mais no cardápio. Claro que todos os detalhes eles fazem a diferença, mas o que é mais importante, a gente ter o nível de prospecção elevada diariamente. Então, eu falei assim, bom, o que eu preciso fazer para encher o meu espaço? Eu preciso fazer 100 convites na rua, aqui na região, todos os dias, e 50 convites online, tá? Dentro do meu Instagram. Então, quanto tempo eu preciso para fazer isso? Então, eu falei, 1 hora para esse, né? Mais 1 hora para esse, 2 horas. Então, eu coloquei lá, eu preciso de umas 2 horas e meia por dia, a 3 horas, para divulgar o meu espaço. Quanto tempo eu preciso estar aqui para dar a recepção que as pessoas precisam ter, para dar o atendimento que elas precisam ter, para melhorar a minha retenção,
porque colocar novos eu sei que vai acontecer devido à prospecção que eu estou fazendo. Então eu preciso estar aqui no horário de pico, que é ali das 11 às 3. Então eu somei esse tempo do meu dia e eu agreguei o T90 no tempo final, que são as pontas do dia. Correto, pessoal? Então, cada um aqui vive uma realidade. E isso vale também se você tem uma atividade profissional fora da Herbalife. Então, vamos imaginar que você tem uma atividade profissional. Você, normalmente, a maioria das pessoas vai trabalhar aí das 8 às 6. Então, você vai ter que colocar as suas apresentações nas pontas do dia. E aí, a gente precisa entender que também o ponto mais importante dentro da esteira do T90 é o quê? É a prospecção. Então, a gente precisa dedicar tempo para a prospecção, porque não adianta eu fazer a melhor apresentação do mundo se eu não tenho uma pessoa ali na minha frente para apresentar. Então, o que eu recomendo para quem vai fazer em tempo parcial? Vai ter que pegar uma parte do final de semana. Então, isso também é uma coisa antiga que a gente aprendeu na Herbalife. Domingo é um excelente dia para a gente encher a nossa agenda. Então, se você vai focar para encher o seu espaço, correto? Você vai pegar lá, vai ter que fazer prospecção diária, você vai ter que fazer um atendimento de excelência, você vai colocar suas apresentações no final do dia, você vai ter que pensar, poxa, em que horas eu vou prospectar? Então você pode, se você faz sozinho, você vai ter que colocar essa prospecção no final de semana. Então, no final de semana é o dia que você vai encher a sua agenda para a semana. Então, você pode pegar uma parte do sábado, uma parte do domingo, você pode fazer isso só no domingo. E, gente, uma dica legal é que vocês vão se surpreender, porque as pessoas normalmente costumam responder muito mais rápido do que a gente pensa aos finais de semana. Tá? Não é só sua não, viu, Silvério? Essa administração de tempo pega qualquer um, e eu estou contando aqui o nosso depoimento que aconteceu com a gente. Então, a gente fez esse ajuste em março, iniciamos um novo plano de 90 dias com as duas ferramentas. É óbvio que naquele ritmo que a gente estava de apresentação, a gente estava vendendo mais do T90, mas em paralelo a gente foi lá para 5 acessos, o espaço estava dando negativo. Então, com esse ajuste, nós saímos em abril de 5 acessos e a gente agora está numa média. Semana passada foi nossa melhor semana. Nós fizemos 100 acessos pela primeira vez na semana, lembrando que é um espaço novo, tá? Então deu certo esse ajuste, tá? Então agora a gente descobriu o caminho para conseguir fazer as duas ferramentas. E, em paralelo a isso, nós estamos fechando ainda essa média aí de 6, 8 e às vezes até 10 por mês, né? A gente foi março, abril e agora maio do T90. Então, nós conseguimos fazer esse ajuste para trabalhar tanto o espaço Vida Saudável como a ferramenta do T90. Agora, Lucas, você está me falando tudo isso, mas eu quero fazer o T90 em tempo integral. Essa vai ser a minha ferramenta A, meu plano A. Cara, show de bola, melhor impossível. Você pode colocar o plano de fazer 6 avaliações todos os dias. Nós já passamos esse plano aqui, o 2, 4, 6. Então, você pode ter o foco de fazer 6 ou mais, tá, gente? Você pode fazer o foco de 6 por dia. Por que 6? Porque quando você desenvolve as habilidades, a média fica em 6. Da maioria das pessoas, a cada 6 apresentações, uma pessoa compra. Ou seja, você vai fazer uma venda de T90 por dia e você vai ganhar aí R$20.000 por mês com essa ferramenta, tá? E aí, gente, é o mesmo nível de dedicação. Quantas horas por dia eu vou prospectar? 2 a 3. Quantas horas por dia eu vou dedicar para fazer a apresentação? De 5 a 6. Ou seja, você vai trabalhar aí de 8 a 9 horas por dia com essa ferramenta para ter esse resultado. E é muito importante a gente entender isso, gente. Eu sei que, às vezes, quando a gente olha o resultado final, a gente acaba distorcendo um pouco as coisas. É muito importante entender o nível de dedicação que você tem que ter diária para alcançar esse resultado final. Você vai ter que entender que você vai ter que trabalhar de 8 a 10 horas por dia com essa ferramenta para ter esse resultado que eu estou falando. Assim como se você vai querer fazer de profissional o seu EVS e essa ferramenta, você vai ter que aumentar a carga horária. Mas, gente, vamos pensar no mercado tradicional. Todo mundo trabalha de 8 a 10 horas por dia.
E a gente está falando aqui de ganhos, se você fica profissional no EVS como o T90, de 15, 20, 25 mil reais, e a mesma coisa se você faz o T90 em tempo integral. Tá? Então, esse é um ponto muito importante que gera muita motivação. Espero que gere muita motivação para você fazer profissionalmente as ferramentas. Eu vou repetir. Não fazer Herbalife casual, fazer Herbalife profissional. Beleza, pessoal? Até aqui? Show de bola. Então, agora que a gente entendeu sobre a organização do nosso tempo, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura e principalmente sobre a parte da prospecção do T90. Quando você vai agregar essa ferramenta junto com o seu espaço, que eu penso que a maioria que está aqui é esse caso, assim como o nosso caso, a maioria que está aqui já tem um espaço, já tem o espaço com a ferramenta do plano, seu plano A, e você vai estar agregando dentro da sua rotina essa ferramenta. Então, o que você tem que entender? A parte mais importante do T90 é a prospecção, correto? Na verdade, na Herbalife como um todo, se a gente parar para pensar, o grande lance é prospecção, em todas as ferramentas. Porque se você tem todo dia chegando cliente novo no seu espaço e você vai ficando profissional, vai desenvolvendo habilidades para criar retenção, você vai crescer o seu espaço. Se você tem gente nova todos os dias para fazer aí uma apresentação de T90, mesmo que você esteja começando, sem habilidade, você vai desenvolver essa habilidade. Então, podemos dizer que o coração do nosso negócio está em ter mais pessoas para a gente fazer uma apresentação. Não importa qual ferramenta seja essa. E se a gente for pensar no T90, nós já temos um sistema de trabalho com as indicações. Lembrando, vamos recapitular, quando a gente chega lá na apresentação, né, a gente tem o Herbaflix, né, que tem um treinamento incrível lá do Wendel sobre o sistema de indicações infinitas. O primeiro objetivo é o quê? Pegar as 10 indicações com o seu cliente para você poder dar continuidade do seu trabalho. Agora, se a gente parar para pensar, olha que coisa interessante que eu descobri esse mês aqui, não descobri, mas que eu comecei a vivenciar na prática. A gente focou em aumentar o fluxo para ter mais clientes novos no espaço, beleza? Show de bola. Então, a gente está fazendo... Semana passada, a gente fez 28 clientes novos no espaço. Então, são 28 pessoas novas que estão ali para a gente trabalhar, correto? Então, o que eu pensei? Por que não agregar essas pessoas novas do espaço também? Lógico que de uma maneira sem... que eu vou explicar como, né? Porque a gente às vezes fica muito ansioso e acaba estragando as coisas. Então, são 28 pessoas que são possibilidades para eu fazer também uma apresentação do T90. Porque pensa só, olha que interessante, a pessoa que vai até um espaço, o que ela está dizendo para a gente, pessoal? Ela está dizendo assim, eu quero ser mais saudável, eu quero melhorar a minha vida, eu quero ter mais energia, eu quero ter mais disposição, eu quero controlar o meu peso, ou seja, ela está dando para a gente ali ela está passando para a gente ali uma mensagem. Então é hora da gente ligar as nossas anteninhas e entender que quando a gente foca em aumentar o fluxo do espaço, automaticamente nós também estamos ajudando a abastecer o fluxo do T90. Porque a gente pode desenvolver ali uma maneira de convidar essas pessoas para estar fazendo também uma avaliação de bioimpedância, para estar presenteando elas, assim como a gente faz no script, para as 10 indicações que nós recebemos ali da pessoa que nós fazemos a avaliação, e fica muito mais fácil, gente, porque essa pessoa você está ali, lógico que não no primeiro dia, tá? Lógico que você, no primeiro dia, você pega o telefone da pessoa, você dá o atendimento para ela, explica o conceito do seu espaço, foca ali no atendimento de excelência para reter essa pessoa, mas você está com contato ali agora de uma pessoa que pode ser, lógico, um prospecto também para o T90 e que está quente, já esquentou, porque ela foi ali, ela te conheceu, se você faz um bom atendimento ali, ela vai ver que você é um excelente profissional, isso gera mais confiança, então a chance dela marcar aumenta, é muito maior do que 10 indicações de uma pessoa que você ainda não conheceu, que lógico que uma amiga que indicou também deixa o contato mais morno,
mas com certeza absoluta essa opção ela ajuda você a esquentar melhor o seu prospecto. Então, se você entender que um fluxo pode abastecer o outro, por exemplo, eu também tenho o outro lado, tenho vários clientes do T90 que a gente marca os retornos e as pessoas vão no espaço e comem, né? Então, a maioria delas comem quando elas vão lá no espaço. E cada vez que elas vão lá é um acesso a mais. Então, a gente tem que entender que as ferramentas elas se conversam, tá? Elas se cruzam e geram muitas oportunidades, desde que a gente esteja bem organizado com o nosso tempo, com as nossas atividades. Se você entender essa parte da organização do tempo, você vai conseguir alavancar e aproveitar melhor o material humano que você tem. Beleza, pessoal? Até aqui? Tudo certo? Dá um joinha aí, tá todo mundo comigo, tá todo mundo com uma cara de prestando atenção. Tá muito sério. Tá frio, né, gente? Nossa senhora, aqui tudo tá frio também, tá muito frio. Tá todo mundo encolhidinho aí. Essas horas dá vontade de morar lá no Nordeste, né, gente? O pessoal não tem esse problema. Então vamos lá, gente. Seguinte, agora que a gente já entendeu sobre a parte da estrutura, né, da administração do tempo, vamos colocar como que a gente coloca isso dentro do nosso espaço, como a gente está fazendo aqui as nossas apresentações. Então, vou falar um pouquinho sobre o fluxo do T90. Então, o primeiro ponto do fluxo é você entender o que a gente estava falando aqui até agora, a importância da prospecção. Essa prospecção ela tem que ser diária. Ah, Lucas, você falou que eu posso fazer tudo no domingo. Sim, mas você tem que estar captando pessoas todos os dias, dentro do seu espaço. Coisas que eu gosto de fazer aqui bastante, principalmente com os clientes repetidores, né, que nós temos aqui no nosso espaço, pessoas que a gente já tem mais intimidade, pessoas que já têm produtos que eles gostam mais. Então, a gente já sabe que tem pessoas que gostam mais da pizza, pessoas que gostam mais do shake, que gostam mais de uma borda, que amam uma fibra, que sempre gostam de levar um lanchinho, uma barrinha, um bombonzinho, um pão de mel para comer à tarde. Então, para essas pessoas, eu sempre costumo pedir ajuda, porque as pessoas gostam de ajudar as outras pessoas. Então, eu sempre promovo para essas pessoas que já são esse tipo de cliente, se ele pode me ajudar com 10 indicações, ou 20 indicações, depende da pessoa, eu sei que ela conhece bastante gente, e naquele dia ele vai ganhar a comida predileta dele ali no nosso espaço. E isso tem funcionado bastante, tem bastante cliente me ajudando com indicações, porque a gente sabe que aonde às vezes o trabalho acaba parando no T90 é quando faltam contatos para a gente falar todos os dias. Quem aqui está na ferramenta há mais tempo, que está fazendo essa ferramenta, vai entender o que eu estou falando agora. Se você ainda não chegou nesse ponto, não se preocupe, uma hora você vai chegar, porque naturalmente a gente acaba esgotando as nossas indicações e às vezes a gente está ali, tá agendado para fazer 3, aí por acaso toma 2 bolos, que pode acontecer, faz uma, consegue 10 indicações em um dia, e às vezes a gente sabe que esse fluxo acaba ficando insuficiente e depende muito também da linha de trabalho, da pessoa que a gente atende aquele mês, isso pode variar. Então, nós precisamos desenvolver métodos para ajudar a complementar. Então, por exemplo, para quem mais que eu peço ajuda ali dos clientes? Para a família. Então, o meu irmão, uma vez por mês, ele vai lá, começou na letra A, agora ele deve estar na letra F do celular dele. E ele adora os produtos da Herbalife. Então, é a mesma coisa, ele vai lá, pega um bolo, ele adora o pudim no copo, então vai lá, pega o pudim, né, pega um bolinho de pote lá e passa 20 indicações. Então, e eu faço isso com a minha irmã, eu faço isso com outras pessoas da família que eu peço ajuda para passar os nomes, porque a gente está presenteando as pessoas, né, com uma avaliação que a gente vai dar para a pessoa que ele vai estar indicando, é uma coisa muito legal, gente. E tem um valor que custa, então isso é legal, as pessoas gostam de dar nomes. Então a gente está sempre procurando parceiros, né, de indicação. Então a gente, ao invés de fazer parcerias tradicionais, nós fazemos parcerias com os nossos clientes, com os nossos familiares, e isso ajuda bastante também no nosso banco de dados. E agora, lógico, implementamos esse sistema
de todo novo que vai ao espaço, né? Eu sei que a maioria já faz isso, mas não deixar a pessoa sair de lá sem você ter o contato dela, o WhatsApp dela, e estamos criando também um sisteminha, lógico, para convidar essas pessoas para estar vindo fazer também a avaliação. Então, o que você tem que entender? Que a parte mais importante do T90, do fluxo do T90, é a prospecção. É você ter nomes e telefone suficiente para você conseguir fazer as marcações. Segundo ponto importante sobre prospecção, você precisa definir um objetivo. Então, nós começamos a falar isso aqui no início do dia, né? No início da nossa apresentação. Você vai focar em fazer 2 por dia, você vai focar em fazer 4 por dia, ou você vai focar em fazer 6 por dia? Qual é o seu objetivo diário com as apresentações? Se você está aqui, eu já dei a dica, está com o seu espaço, quer fazer o seu espaço bombar, pelo menos 2 todos os dias. Agora, para a gente fazer 2, para a gente fazer 4 ou para a gente fazer 6, claro que não é marcando 2, 4 ou 6 que isso vai acontecer. Né? Existe, lógico, uma perda. Eu falei que para vocês, que para a gente conseguir fazer 2, nós precisamos agendar de 3 a 4. Quando a gente estava fazendo todos os dias 4 a 6, a gente estava agendando lá de 6 a 8. Tá? Então, existe essa perda e ela é natural. Tá? Lógico que com esse sistema das indicações isso diminuiu, porque são dicas maravilhosas, tem a confirmação, e assim, a gente também não perde. A maioria das pessoas a gente reagenda, então a perda acaba sendo um pouco menor. Tá? A maioria das pessoas elas têm algum imprevisto, e como a gente sempre comunica para ela avisar antes, elas avisam, tá? Quem não avisa, a gente manda uma mensagem, e a maioria delas teve algum imprevisto e a gente acaba reagendando. Então, quando você define o seu objetivo, 2, 4 ou 6, isso vai ter que andar junto com o tempo que você dedica para a sua prospecção, com quantas pessoas você precisa falar. Nosso número é a cada 10 pessoas que nós falamos, que a gente, por exemplo, quando eu pego 10 indicações, então a Ana Paula veio aqui no meu espaço, me deu 10 indicações. No trabalho com essas 10 indicações, nós conseguimos agendar de 1 a 2. Tá? Vocês entenderam isso? Então, o nosso número é falar com 20 a 30 pessoas por dia, tá? Para conseguir fazer 2 todos os dias. E isso é um outro ponto importante que você vai ter que conhecer os seus números. Isso chama-se fator. Todo mundo aqui tem um fator. Quantas pessoas eu preciso falar para conseguir fazer uma apresentação? Já contando as pessoas que não vão. Tá? Então, a gente fez esse levantamento. A cada 20 a 30 pessoas, vamos falar em 30, fica mais fácil. A cada 30 pessoas que nós falamos, nós conseguimos fazer o quê? 2. Significa que, então, se eu quero fazer 2 todos os dias, eu preciso de 30 nomes todos os dias, 150 nomes por semana, 600 nomes por mês. Assim fica mais fácil. Agora, se eu estou conseguindo fazer 2 todos os dias, e se eu estou pegando 10 indicações, eu estou com 20 nomes. Por isso que nós criamos métodos para agregar mais 10 nomes por dia. De outras formas, porque eu tentei até pegar mais que 10, né, promover para algumas pessoas que ela poderia me dar mais de 10, ganhar alguma coisa, e para mim não funcionou muito. 10 a pessoa já acha muita coisa, então também para não estragar as 10, eu mantive 10, e aí eu achei, a gente encontrou ali outras formas de agregar mais 10, então com 30 nomes todos os dias, nós conseguimos fazer 2 todos os dias, com 2 todos os dias nós estamos fazendo mais de 40 por mês, fazendo mais de 40 por mês, a gente está vendendo em média de 6 a 8, com, às vezes, lógico, alguma recompra, acaba dando um pouquinho mais, essa é a média. E isso se encaixou perfeitamente dentro do trabalho parcial junto com o espaço e fazendo o espaço crescer. Tá? Lógico que eu tenho certeza que isso daqui 3 meses, daqui 6 meses, o resultado vai ser muito mais impactante, porque a tendência agora é o espaço crescer. Então, nosso primeiro objetivo agora é ser 25 mais, né? A gente está na média, semana passada deu média 100.
Mas o objetivo, lógico, é fazer 50 a mais e depois 75 mais, e crescendo o espaço até chegar no 100 acessos todos os dias. E lógico que com 100 acessos todos os dias, imagina o tamanho de fluxo de pessoas que a gente vai ter para fazer o T90. Então, olha que interessante como é profundo isso. Às vezes a gente dá um passinho para trás, como foi o nosso caso, estava focado em fazer 6 todos os dias para vender um T90 todos os dias, mas estava perdendo, por outro lado, o foco um pouco no espaço. Então, a gente deu uma recuada, voltou ali no foco das 2 por dia, para fazer pelo menos de 6 a 8 programas por mês, que vai dar um belo lucro e já vai incrementar bastante ponto, e a gente vai conseguir ficar focado todo no espaço para também crescer. Porque uma coisa ela vai puxar a outra, e, gente, se você conseguir fazer essa administração de tempo, entender a importância da prospecção dentro do seu processo, do seu trabalho ali, você conseguir fazer a prospecção que precisa ser feita no espaço para dar o número de novos e começar a crescer o número de acessos, você conseguir fazer essa prospecção semanal do T90 para fazer as 2 por dia, 3 por dia e agregar isso dentro do seu espaço, incrível o que vai acontecer, o impacto que isso vai ter no segundo, no terceiro plano de 90 dias dentro do seu negócio. É uma explosão, gente. Eu estou muito animado. E claro que isso precisa de administração, você precisa se organizar, você precisa colocar os números, você precisa colocar em prática. Vão ter vezes, como eu falei, não vai dar para fazer tudo ao mesmo tempo agora, né? Principalmente para quem faz Herbalife sozinho, e também não tem problema nenhum. Você, como eu falei, não tem problema nenhum a gente pegar ali uma parte do nosso domingo e usar para fazer a nossa prospecção do T90. Não tem problema nenhum, não vejo problema nenhum nisso. Muitas pessoas trabalham aos finais de semana, e quando a gente quer ter resultados acima da média, né, a gente precisa fazer coisas acima da média, e tenho certeza que se vocês colocarem em prática isso, vocês vão ter um resultado espetacular, principalmente em pontos e também em dinheiro, que é uma coisa muito importante. Não vamos ser hipócritas, né? Muito bom essa grana que vai começar a entrar, é um dinheiro muito legal e que ajuda muito qualquer pessoa, gente, porque dinheiro a mais nunca é demais. Beleza? Até aqui, então, sobre a prospecção. Show de bola, a gente tem mais 15 minutinhos. Vou falar um pouquinho, então, sobre a parte de organização. Tá? Hoje eu não vou entrar no detalhe da apresentação. A gente, semana passada, teve um treinamento incrível aqui com a Luana, falando sobre como ela faz a parte da apresentação. Está gravado, foi maravilhoso. Recomendo todo mundo assistir. O que eu mais gosto da Luana é a simplicidade. A gente, às vezes, acaba complicando muito as coisas que não precisam ser complicadas. Então, ela descomplica de uma maneira muito legal, ela faz em tempo integral e ela tem um resultado muito, muito bacana. Agora, essa parte de organização é uma parte que é muito interessante. Então, você vai lá, isso eu estou falando agora para quem vai fazer aqui as apresentações dentro do seu espaço. Tá? Então, já falei aqui sobre os horários, sobre a organização do tempo, como é que você vai se organizar com relação a isso. Agora, a gente precisa também ter uma preparação. Eu sempre falo sobre essa preparação. Você precisa ter uma preparação, primeiro, física. Tá? O que seria a preparação física? Você vai vender um programa de transformação corporal, né, para a pessoa chegar no resultado dela e ficar na melhor forma física para sempre. E vocês entendem que o cara crachá, a pessoa quando bater o olho, isso tem que condizer com o que você está falando. Você não precisa esperar estar na sua melhor forma física para começar. Mas você precisa entender que se você decidir fazer essa ferramenta, que é um pouco diferente do espaço, nesse sentido, não que no espaço não faça diferença, lógico que faz diferença, mas nessa faz mais diferença ainda. Você precisa, para ontem, começar também a fazer o programa de 90 dias para chegar à sua melhor forma física. Tá? Então, essa preparação física, ela é extremamente importante. A foto que mais vai fazer a diferença para você fechar ou não fechar é a sua foto. Segunda preparação que é muito importante é a preparação mental. E o que é essa preparação mental? A gente entender, primeiro, que a gente vai ter problema todo dia. Uma vez eu estava no comecinho da Herbalife, acho que era meu segundo workshop, e foi com o Tal Ratarsi,
E eu lembro como se fosse hoje, né? Quando a gente começa de super ingênuo, imagina, eu tinha 20 anos de idade, e aí o tal falou assim: quem aqui que não gostaria de ter mais problema, né? Levanta a mão. E eu achei que era para ser uma coisa boa, que ia falar uma coisa legal. E eu levantei a mão. Falou, beleza, então morre, que aí você nunca mais vai ter problema na sua vida. E isso é muito profundo, gente. Por que eu estou falando isso? Porque tem dias e dias. Tem dias que a gente vai acordar, que o dia vai estar incrível, que a energia vai estar boa, que a gente vai sair animado. E tem dia que a gente vai acordar e vão ter um monte de coisas que não vão ser tão boas assim. E a gente precisa entender que quando a gente está indo para uma apresentação, nós precisamos estar bem aqui. A gente tem que estar preparado mentalmente para fazer essa apresentação, para entregar o nosso melhor. Então, um método que eu uso para fazer isso é o seguinte: quando a gente entende o nosso fator, então, por exemplo, assim, o nosso fator aqui, meio da Pri, é a cada 5, 6, a gente vai vender para um. Não vai ter jeito, não vai ter jeito. É batata. Então, o lance é o seguinte: eu entendi que se eu ganho aí R$1.000, vamos arredondar, de lucro por programa vendido, significa que por apresentação nós ganhamos R$200. Beleza? Então a gente pega esses R$1.000, divide por 5, vai por 6, vamos arredondar por 5, me dá R$200. Então eu sei que eu estou ganhando dinheiro para fazer aquilo ali. Né? E isso já muda o nosso estado de espírito. Bom, vou lá, vou ganhar, como fala o Rodriguinho, duzentão para fazer essa apresentação. Uma outra coisa que isso ajuda, também na parte mental, é a gente prejulgar a avaliação para que a gente vai fazer. E isso é natural. Porque, assim, quando a gente está ali esperando ali Como a pessoa é uma indicação, a gente não conhece ela pessoalmente, na maioria das vezes. Tirando quando a gente está fazendo, lógico, a nossa lista quente, que eu também altamente recomendo. Pode ajudar muito, né, e complementar essa quantidade de novos. Deve-se usar bastante a lista quente para fazer o trabalho do T90, mas na maioria dos casos, no nosso caso, quando eu estou ali esperando a pessoa chegar, eu não conheço essa pessoa. Então é normal quando a gente bate o olho na pessoa, e o Salazar, ele sempre falava isso, né? A gente olha para a pessoa, não tem como não pensar se ela é alta, se ela é baixa, se ela é magra, se ela é gorda, se ela é bonita, se ela não é bonita, essa pessoa. Então a gente tem um sistema, né, pronto para avaliar as pessoas. E o principal, que parece até brincadeira, mas quando eu bato o olho numa pessoa, eu já sei qual a probabilidade de eu conseguir vender para ela. E isso é uma coisa que, quando a gente faz bastante, a gente desenvolve. E aí, quando a pessoa chega, a gente bate o olho e fala. Lógico que às vezes a gente é surpreendido, óbvio, mas na maioria das vezes. E aí, para a gente conseguir fazer a melhor apresentação, mesmo sabendo que aquela pessoa não vai comprar, ou tem muita chance de não comprar, eu falo: poxa vida, eu vou fazer a minha melhor apresentação aqui, vou dar o meu melhor. Porque eu já ganhei R$200. Sempre depois do último não, vem o primeiro sim. Então, esse sistema de preparação mental, ele é muito legal, porque além de você conseguir deixar os seus problemas de lado, porque você entende que você tem que estar ali 100% concentrado, você faz a sua melhor apresentação, independente de quem é a pessoa. Uma outra dica legal também, gente: defina um modelo de apresentação, porque aqui vocês vão ter, a cada 15 dias, várias pessoas diferentes, que vão dar dicas diferentes, que às vezes tem uma maneira um pouco diferente de fazer. Lógico que a estrutura ela sempre é igual, os fundamentos são iguais, mas lógico que cada um aqui vai dar o seu toque pessoal dentro da sua apresentação, vai descobrir o seu caminho para melhorar os seus números no fechamento. Isso é natural quando a gente entra num ritmo de trabalho. O que a gente não pode fazer é querer mudar a apresentação de acordo com a pessoa. Por exemplo, a pessoa é minha lista quente, eu faço de um jeito. A pessoa é minha lista fria, eu faço de outro jeito. Essa pessoa ela vai comprar, então eu vou caprichar mais, vou deixar a apresentação mais demorada. Putz, eu acho que essa pessoa ela não vai comprar. Aí eu vou lá e já quero acelerar, fazer de qualquer jeito para a pessoa ir embora logo, pegar os nomes das indicações. Então, não, tá? Encontre a sua apresentação ideal, tá? A maneira como você vai se sentir confortável para fazer a sua apresentação, e faça essa mesma apresentação independente de quem é a pessoa que está na sua frente. Dê o seu melhor naqueles 45 minutos, né, independente de quem é a pessoa que está na sua frente. Então, o primeiro é a preparação física, o segundo é a preparação mental, e para finalizar é a preparação
do local, que também é muito importante. Então, se você vai fazer na sua casa, se você vai fazer no seu escritório, se você vai fazer na casa da pessoa, mas como a maioria está aqui para aprender como fazer no seu espaço, você tem que prestar atenção em alguns detalhes que são muito importantes. Primeiro deles, a limpeza, né? Sempre estar atento à limpeza do local onde você, não, de todo o local, principalmente onde você vai estar fazendo ali a sua apresentação. Segundo ponto importante é a organização, gente. Às vezes eu vejo, como a gente assiste algumas pessoas fazendo, que pedem para dar uma olhada, então vejo lá a pessoa, ai meu Deus, cadê minha ficha? Ah, fita métrica, peraí, deixa eu procurar, caneta, essa caneta aqui não está funcionando, e a balança está sem pilha, ou seja, já aconteceu de tudo, gente. Então, o que significa? Sempre que como que a gente faz essa parte, dessa preparação do local? Então, eu marquei agora, vamos lá, uma apresentação, 9 horas. Às 9 horas eu sei que o Alexandre vai estar chegando aqui no meu espaço. Então, quando é 8h30, eu já estou lá. Meia hora antes, faço o checklist, vou lá, balança, dou uma ligadinha nela, tudo ok com a balança. Eu uso o Fire Shape pelo computador, já deixo o computador ligado, vejo se a internet está boa, abro a pagininha lá do Fire Shape, já pego a minha ficha, uma caneta, vejo se a caneta está funcionando, aí vejo lá onde está a minha fita métrica, eu uso o celular para fazer a foto com a pessoa, já deixo o celular ali no canto, vejo se a minha maquininha está com bateria, já aconteceu de eu estar ali, olha que incrível, tem que pessoa querendo passar o cartão e eu tendo que conectar a maquininha na tomada. Já pensou se a pessoa nessa fração de segundos muda de ideia? Porque venda, gente, é emoção. A pessoa vai passar o cartão, pelo amor de Deus. A maquininha tem que estar preparada, os produtos estão ok, ou seja, você tem que fazer um checklist do ambiente organizado, tá? E lógico, né, para a gente finalizar aqui e deixar 5 minutinhos de perguntas, é óbvio a parte da recepção, que também faz parte da preparação. Como você recebe a pessoa, tá? E na parte da recepção entra também a parte das vestimentas, do cabelo, da barba para os homens, da maquiagem para as mulheres, da sua energia, do seu sorriso. Então, sempre se preparar para receber a pessoa da melhor maneira possível, tá? Porque é aquela história, né? Nunca existe uma segunda chance para criar uma boa impressão. E a primeira impressão é sempre a que fica, tá? Então, é só você pensar como você gostaria, né? E gosta de ser recebido nos lugares que você vai, se você vai numa loja, se você vai num restaurante. Então, você tem que prestar muita atenção, porque essa parte é muito legal. Porque, às vezes, a maioria das pessoas que vão ali, quando ela vem de indicação, a pessoa chega meio perdida, né? Poxa, eu vim fazer... Aqui que é o consultório, eu vim para um exame. É muito engraçado. Aí a pessoa olha um lugar lá, no nosso caso chama Fit Food, a pessoa ela não entende direito o que uma coisa tem a ver com a outra. Tá? Então, a gente tem que receber bem a pessoa, a gente tem que se apresentar, a gente tem que apresentar o local onde ela está, o que acontece ali, a gente tem que explicar o que nós vamos fazer. Tá? Então, essa parte ela entra também na preparação. Beleza, pessoal? Então, com isso, eu fechei aqui tudo que eu queria passar para vocês sobre a parte de administração de tempo, se organizar com espaço e algumas dicas com relação também à parte da parte para você fazer também as apresentações. Agora a gente tem mais 5 minutinhos, que a gente sempre deixa aqui para perguntas. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Está aqui. Onde está a gravação da semana passada? Só falar com o seu tabulador, Ney, que ele te envia, tá? Já está disponível. Vamos lá. Gente, quem quiser fazer perguntas, pode fazer. Nós temos mais 4 minutos. O áudio de todo mundo está liberado, viu, galera? Quem quiser abrir o áudio e fazer pergunta, pode, fica à vontade. É só abrir o áudio e fazer perguntas. Um de cada vez, por favor. Não é. Quando o professor é bom, é assim mesmo, Rodriguinho. Não tem jeito. E modesto, né? Eu acho que é isso, Rô. Então, você toca aí?
Show de bola, galera! Então, por favor, todo mundo me ajude aqui a mandar uma salva de palmas de Zoom, Lucas Matar. Parabéns, meu querido. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado por ter pego realmente esse trabalho do T90, né, para fazer do jeito que tem que ser. Você e a Pri estão mandando bem demais e com certeza inspirando todos nós. Fazemos esse trabalho também profissional igual vocês fazem. Bom, galera, hoje a gente está fazendo aqui a aula do T90 com o Lucas. Semana que vem é semana off do T90. Na outra semana, dia 1º, tá? De junho, que é quarta-feira, a gente vai ter outra aula do T90 que a gente manda para vocês através dos grupos, beleza? Então, só lembrando, todas as terças tem, às 7h30. E quarta a gente faz intercalado. Então, a próxima aula do T90 vai ser dia 1º, ok? Bom, galera, só para terminar e deixar todo mundo aqui curioso, amanhã a gente vai ter uma reunião com os coordenadores de sistema. Então, quem está aqui que é coordenador de sistema, já se prepara. Por quê? Porque muito em breve a gente vai ter novidades quentíssimas para alavancar ainda mais a venda fechada. Vai ajudar o T90, com certeza, e a gente vai ter algumas novidades para a gente conseguir ter mais, né? Ainda mais argumentos para a gente acelerar nossas vendas, beleza? Galera, excelente mês de maio para todos vocês. Obrigado por terem participado. Cris, Chigão, muito obrigado, tá, por auxiliar a gente aqui nessas aulas. A aula de hoje ela tá sendo gravada. Daqui a pouco a gente sobe para o YouTube e manda para vocês, para quem quiser assistir novamente, né? Tirar mais algumas dúvidas, vai estar no YouTube também disponível para a gente poder assistir depois offline, tá bom? Beijo para todos vocês, excelente semana, obrigado por terem participado. Valeu, tchau, tchau.